Vamos lá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade aí à matéria, né? Conforme eu havia falado para vocês na nossa última aula, né? Eu havia falado ali sobre a queda, sobre a saída de Floriano Peixoto, né, do governo, terminou seu mandato em 1894 e entrou ali Prudente de Moraes. Mas antes mesmo de falar do governo de Prudente de Moraes, eu tenho que falar de práticas que ocorreram ali para a sua eleição. O que se tornou ali, de certa forma, endêmica na sociedade brasileira a partir de então, com relação às eleições. Algumas práticas consideradas aí, de certa forma, até corruptíveis, né? E nós podemos ver resquícios dessas práticas ou o aprofundamento dessas práticas até os dias de hoje. Se você achava que a corrupção no Brasil ela é um mero de um acaso, de apenas situações provocadas nos últimos anos, você está meramente enganado. Conforme já foi falado para vocês, desde o início da formação do Estado brasileiro, com as câmaras municipais e as capitanias hereditárias, a gente tem corrupção. Mas nada é igual quando se compara quando você fala do período do coronelismo no Brasil. O que se foi feito nesse momento é motivo de piada muitas vezes ali e de muita brincadeira. Porém, a brincadeira deve ser considerada como sério, pois isso traz traumas para a sociedade brasileira até os dias de hoje. Infelizmente, muitas dessas práticas continuam a ocorrer aí na atualidade. Então preste atenção. Primeira delas é o coronelismo. O que seria o coronelismo? O coronel era o nome dado a alguns latifundiários. Lembrando aqui que essa figura do coronelismo, ela já existe o coronel desde aquele de 1831, é o homem da Guarda Nacional, criada lá pelo regente Feijó, que se perpetuou como poder de polícia ao lado do Estado, podendo mandar e desmandar nas cidades. Então esse cara é ali o ponto essencial da nossa discussão. Ele é o coronel, é ele que manda. Muitas vezes a pessoa ali, para ter um certo prestígio na cidade, chamava o coronel para ser o seu padrinho, padrinho de casamento ou padrinho do filho de batismo. Então, quem que era o padrinho lá? Padrinho, porque ele tinha um prestígio ali na cidade. Era considerado ali muitas vezes um dos homens mais ricos da cidade, como até o mais rico, era um grande latifundiário e interferia não só nas eleições com o poder ali nas eleições na região municipal ou estadual e até mesmo também na presidencial. Aqui é um grande sistema de corrupção política que existia aí no Brasil, ou que talvez existe ainda. Alguns latifundiários que usavam seu prestígio pessoal, poder de influência e violência para arregimentar votos, para adquirir votos. Comandavam as eleições. Como eles tinham poder de polícia, eles tinham o poder ali total de organizar as eleições. Nós não tínhamos ali uma justiça eleitoral no Brasil, isso não fazia parte de uma justiça eleitoral. Então quem organizava as eleições, urnas, levava, buscava, organizava, fiscalizava, tudo isso eram os membros da Guarda Nacional, que eram ali os coronéis. Já viam que eles deitavam, enrolavam e elegiam os candidatos das quais eles apoiavam. Outro ponto que nós temos que discutir é o curral eleitoral, né? Como você sabe, o curral é aquele local que você bota ali o gado, né? A vaca, o boi, o cavalo. Correspondia ao tamanho do número de eleitores que estavam sob o domínio do coronel. Então aí o curral eleitoral é quantos eleitores ele tem para poder votar a seu favor, né? O eleitor era obrigado a votar no candidato do coronel, pois ele não tem liberdade de escolha. Se não votasse, morria. Uma das práticas ali que os coronéis utilizavam eram as ameaças. Essas ameaças, elas eram através do que? De estupros a esposas, filhas e filhos ali, até corte de membros e assassinatos ali de entes queridos, para que o eleitor votasse no candidato, sabendo que quem votava nessa eleição eram homens maiores de 21 anos alfabetizados ali,
nesse momento, né? Que do qual representava-se apenas 5% da eleição, 5% dos brasileiros ali com direito ao voto, que dava uma sociedade extremamente elitista nesse momento, né? Caso isso não ocorrer, o eleitor sofreria punições ali, que eram diversas. Nesse momento também, a educação ela foi sendo utilizada como meio corruptivo. Como a educação foi utilizada como meio corruptivo, professor? Nessa época, a única coisa que era necessário para do qual ser considerado que você sabia ler e escrever, considerado alfabetizado, era você saber assinar o seu nome. Nesta época, começou a surgir ali, no caso, as escolas dentro das colônias, né? O povo fala, a escola de colônia. Escola de colônia. É essa daí mesmo. O que aconteceu? O dono da fazenda, ali pegava, mas ele tinha uma filha, uma sobrinha, ali a prima e tal, ele quer arrumar um emprego para ela. Esse emprego ele era dado ao único local que as mulheres poderiam se instalar com o cargo, que era o quê? Ali a situação de professora primária. Então elas ensinavam ali os homens ali a assinar o seu nome. Então a partir do momento que ele aprendia a assinar o nome, era considerado que ele estava alfabetizado e ele poderia votar. No dia da eleição, metia-se uma roupa bonita no cara e ali o coronel falava, gente, todo mundo é para votar no José. Se você não votasse no José e votasse no Pedro, você já sabia das punições. Chegava lá, todo mundo, José, José. O voto era aberto, depois o cara apenas assinava a cédula eleitoral. Era só isso. Pronto, acabou. Isso garantia ali você muitas vezes falar, por exemplo, eu já vi reportagens dizendo assim, olha, na Primeira República houve um grande processo de alfabetização no Brasil e olha, tantas pessoas estavam alfabetizadas, depois isso caiu. O que a gente fez para parar com a alfabetização? Não, a gente não fez nada, na realidade as pessoas nem eram alfabetizadas naquele período. As pessoas assinavam o nome e eram consideradas como alfabetizadas. Olha que perigo, e por isso a gente toma muito cuidado com as informações para não produzir nenhum tipo de fake news nem fake opinion aqui também. E nesse caso, a educação ela é utilizada como meio corruptivo. Então, quanto mais ali estivesse pessoas morando nas fazendas que fossem ali alfabetizadas, entre aspas, tão aptas a votar, era maior o prestígio ali do coronel. E aí vem uma outra prática, o clientelismo, o voto em troca de favores. O coronel chegava para o deputado, para o senador, para o governador, para quem que fosse ali, para o prefeito e falasse o seguinte, meu amigo, o que você pode fazer na minha fazenda? O cara, mas o que o senhor está precisando? Tá vendo o rio? Tá lá embaixo. Pega as máquinas da prefeitura e vai passar aqui dentro da minha fazenda. Faço sim, tá, beleza, o senhor me elege? Beleza. Chegava lá no dia, o coronel mandava todo mundo votar no cara, e aí o dinheiro público era utilizado para fazer o quê? Desviar parte do rio e colocar passando dentro da fazenda. Por isso que em muitas regiões do Brasil, você vai olhando assim, tem um trecho do rio que faz uma coisa, você fala, mas tem lógica, não, né, gente? Não é natural, né? Não, é o poder divino. Divino aonde? Uma curva esquisita? Passando no meio de fazenda, tá vendo? E muito disso aí foi feito nesta época. Esse é o ponto que nos chama a atenção. É uma verdadeira de uma desgraça aqui. E aí é onde você tem, por exemplo, muitas das fazendas lindas, maravilhosas que nós temos no interior de São Paulo e Minas Gerais aí, foram frutos dessa situação que ocorreram nesse momento no Brasil. Tanto é que a política do café com leite está baseada nessas atitudes e no controle do poder político do Brasil nas mãos de São Paulo e Minas Gerais. Não é à toa que houve nesse momento a concentração de investimentos do governo federal nas regiões de São Paulo e Minas Gerais, dado ali ao controle que se havia dessas regiões ao poder central. Dada essa situação, outro ponto importantíssimo que eu quero mencionar a vocês é que os outros estados ficavam disputando logo embaixo ali de São Paulo e Minas Gerais
Um certo apoio político, um carguinho em algum ministério. Para quê? Para poder levar o dinheiro desse ministério até a sua região e ali manter também o seu curral eleitoral. Ei, gente de Deus, não muda, né? O negócio funciona assim mesmo. Bom, outro ponto que nós temos aqui são as fraudes eleitorais, né? A manipulação de dados, votos repetidos, votos fantasmas. Morto votava nessa época, viu? Os coronéis muitas vezes chegavam na cidade ali para ter os seus votos. E o que eles faziam? Ia até o cemitério, pegava ali a lista dos mortos e começava a preencher as cédulas eleitorais nos livros dos mortos ali. Olha que coisa boa, né? Nesta época, morto votava, né? São os famosos votos fantasmas. Aí que nós temos no Brasil. A substituição de urnas eleitorais numa área que o coronel ali estava com o seu opositor ganhando, como ele tinha ali o poder na região, ele ia buscar as urnas para levar até a capital para ser feita a contagem dos votos, pegava a urna, essa urna era jogada no rio e colocava-se a urna dele com os votos no lugar, e era contado, ele mantinha o seu prestígio, o seu poder, em troca de dinheiro público que chegasse para ele, financiamentos, dívidas que nunca pagavam, o dinheiro destinado do governo para lá. Gente, isso aqui era uma verdadeira bagunça. Hoje está ótimo. Do que foi no passado. Vocês reclamam de corrupção hoje, vocês não sabem o que foi nesse país. Pelo amor de Deus. E olha só, o voto de cabresto. A partir de intimidações, ali você tinha os coronéis obrigando as pessoas a votarem nos seus candidatos. E por isso que você tinha apenas a eleição de 2 grupos ali manipulando. Ai, professor, mas todos os estados não poderiam fazer isso? Faziam, tentavam, mas ninguém fazia mais do que São Paulo e Minas Gerais. Além de ter os 2 maiores colégios eleitorais, o povo bom para burlar uma eleição, viu, gente? Eles aí não tinham condição. O negócio está quente mesmo. Fora isso, nós tivemos a CVM, a Comissão Verificadora de Poderes. Olha que coisa legal, conhecida como a degola. Ó, em caso de vitória de opositores, não era feito o reconhecimento. Então, se ganhou por um acaso a oposição, ninguém faz o reconhecimento. Declara a eleição daquele cara nula. E o segundo colocado, que era a posição, era eleito. Não fazia a diplomação e a titulação, porque a diplomação ou a titulação é o diploma de senador ou diploma de deputado que garante aquele indivíduo ser chamado de deputado ou senador. Então eu não fornecia a ele, anulava os votos dele e dava créditos àquele que tivesse em segundo lugar, que era aquele que me apoiava. É aí que nós iniciamos a política do café com leite. Até mais, meus caros. Até. Beijo.